Eu uso muito essa questão do aprofundar e do superficial, porque como formadora e como atriz também, falar dos cursos de cinema, por exemplo, um ator vai procurar um curso de formação de interpretação. O que ele encontra? Né? Quais são os conteúdos? O que se aprende? De que forma que uma pessoa ensina a atuar na televisão e no cinema? O que ela ensina? E há muita coisa superficial e há coisas que não são próprias para o trabalho do ator na TV e no cinema. São próprias para o trabalho do ator. Ponto. Mas trabalhar na TV e no cinema requer outros conhecimentos, outras ferramentas. É diferente. Né? E por isso que eu falo, quando eu falo que eu encontrei alguns autores que refletem sobre isso, é porque eles vão mesmo à questão técnica da coisa. Olá pessoal, meu nome é Priscila Assunção, eu sou Acting Coach e venho falar um pouco sobre o livro que eu acabei de lançar, que é a Interpretação para TV e Cinema, Técnicas e Teorias. Na verdade, esse livro é resultado da minha investigação de mestrado, que foi sobre metodologias para o trabalho do ator no audiovisual. No entanto, eu fiz algumas adaptações, claro, porque a tese é um trabalho com uma orientação mais científica e com um conteúdo que poderia não interessar tanto diretamente a todos os atores. Então eu tirei aquilo que eu considerei mais essencial do conteúdo e foram coisas que surpreenderam-me durante a minha investigação, que foram... Eu parti de um princípio de que Stanislavski poderia ser a origem de todo um método de trabalho para o ator, que também foi adaptado para a TV e para o cinema. E foi uma trajetória um pouco controversa, com muitas questões, muitas interpolações de outras pessoas que diziam: tem certeza? Vê lá, se é por aí, é o caminho que você vai seguir. E eu fui percebendo durante 2 anos, investigando, que muitos dos conteúdos mais significativos e importantes na investigação do autor colocavam mesmo Stanislavski como a raiz, como precursor. Foi a partir daí que começou a nascer mesmo um interesse mais aprofundado naquilo que o ator faz. O que o ator faz? Dar nomes às coisas. Por isso, no primeiro capítulo do livro, eu falo sobre Stanislavski. Quais foram os princípios que partiram dele, sobre o que ele falava? Ele falava sobre a memória emotiva, sobre a importância do relaxamento, sobre o subconsciente. Quais são as questões mais importantes que o Stanislavski trouxe, que continuaram sendo aplicadas no segmento da investigação do trabalho do ator? Ele teve alguns alunos também na escola dele que depois se tornaram outros teóricos, já com uma teoria um pouco diferente da inicial, mas na qual mantinha uma certa raiz, né, de Stanislavski. Ainda no primeiro capítulo eu falo sobre Pudovkin, que era um teórico que eu nem sabia que existia, não tinha ainda tido contato com o artigo que ele escreveu sobre Stanislavski no cinema, onde ele também fala de quais são esses princípios que podem ser aproveitados para o audiovisual e como é que Stanislavski começou a descobrir essa interpretação mais realista, mais intimista. Eu até conto a situação no livro, que ele foi fazer um espetáculo e por uma situação que ele não previa, de repente ele se viu com os seus atores a uma distância muito curta da plateia. E ele percebeu
que deveria ter que adequar a interpretação para que pudesse ter um contato mais intimista com o público. A partir daí ele começou a descobrir outras formas de estar no palco. Depois foi altamente criticado por criar uma interpretação totalmente realista ou intimista, que era inadequada para o teatro naquela altura. E que hoje parece muito essencial agora para as câmeras. No segundo capítulo do livro, eu falo de que forma que o sistema de Stanislavski chegou na América e posteriormente se transformou no método. Alguns dos seus alunos, criaram novas formas de olhar para aquele sistema e com novas versões e acabaram transformando em técnicas diferentes. Por exemplo, o Lee Strasberg, a Stella Adler, Kazan, no Hector's Studio, acabaram por se difundir outras formas de abordar o trabalho do ator, mas todas com origem no Stanislavski. E no segundo capítulo eu falo sobre isso, de que forma que esse sistema foi sendo adaptado e o que foi que de fato ficou sendo as novas bases, pode-se dizer assim, do trabalho do autor para o cinema. No terceiro capítulo, eu vou falar sobre os estudos e as técnicas. E nesse capítulo eu vou falar dos outros autores que eu mesma, durante alguns anos investigando, ainda não conhecia, não tinha tido contato, aprofundam o estudo sobre o trabalho do ator. E o que é isso do realismo, de ser realista nas câmeras, de alguns realizadores dizer que basta filmar o ator como ele é naturalmente na vida real. Alguns mitos que existem sobre o trabalho do ator e está intrínseco. E se ninguém desconstrói, a gente vai para frente das câmeras acreditando que é assim que se faz. A Jaqueline Nakache é ótima porque ela aborda dessa forma bem, acredito eu, bastante técnica até em alguns momentos e aprofunda a questão da relação dos atores com os realizadores, o que é exigido ao ator, esse realismo às vezes exagerado de ter que fazer as cenas como é na vida real, e traz questões. Uma das coisas, por exemplo, que ela diz que a nudez, muitas vezes reservada aos iniciantes, que às vezes não traz esse realismo que é esperado e que não se consegue, não é através da nudez que se consegue esse realismo. Entre outras questões, assim, e de cenas polêmicas de alguns filmes. Então a Jaqueline Nakache foi um ótimo apoio para mim durante a escrita da dissertação e eu faço referência a ela no livro também. Ainda no terceiro capítulo eu falo sobre Assunta Serna, que é uma atriz espanhola que escreveu um livro chamado O Trabalho do Ator no Cinema. Essa autora é ótima. Quando eu descobri, acho que foi uma revelação, porque ela trata sobre essa questão do trabalho do ator para as câmeras de uma forma muito técnica, muito prática. Ela fala da experiência dela como atriz e também descreve técnicas, métodos para que o ator possa aplicar já no seu trabalho. E reestrutura, porque o trabalho do ator para as câmeras, ele não pode ser só aquilo que a gente aprende, por exemplo, como atuar no teatro, ou na maior parte das universidades, pelo menos na época em que eu me formei, ninguém falava em atuar para as câmeras. É como se o trabalho do ator fosse exclusivamente para os palcos. E não é, E a gente acabou tendo que aprender coisas durante a prática, tendo que recolher informações em diversos lugares, diversas formações diferentes, que foi o meu caso. Eu fui trabalhar com diretores, por exemplo, como o Fábio Barreto. Trabalhei com várias pessoas que trabalhavam em cinema e televisão, fiz cursos, fui para o New York Film Academy, até que eu mesma conseguisse recolher
o meu próprio método, a minha própria técnica. E depois vou descobrir autores que já falam sobre isso e é muito gratificante. Fico super feliz quando eu descubro que há pessoas falando aquilo que eu quero descobrir. Por isso que eu também gosto de investigar, né? E continuo minha investigação no doutoramento. No quarto capítulo, chamado Aplicação da Técnica na Prática, algumas técnicas que eu aplicava nos meus workshops para os atores e alguns resultados, alguns erros e acertos frequentes. Claro que cada capítulo desse livro dava um livro próprio, né? Eu só tentei abordar as coisas que possam importar um pouco mais a quem está trabalhando, ou quem quer trabalhar mesmo na prática, sem ser superficial, né? Dando um pouquinho mais de informação teórica para fundamentar, que eu acho que é muito importante, né? Para a pessoa saber o que está fazendo. Eu tenho bastante experiência na prática em workshops formando atores, mas para minha investigação eu fiz um workshop muito específico com alguns atores portugueses e com formação na Espanha também, testando algumas das minhas premissas sobre o método do Stanislavski. Então eu propus exercícios para eles fazerem que envolviam a memória emotiva, envolviam exercício para publicidade, envolviam relacionamento entre os atores, e para poder observar de que forma eles reagiam a isso e se estavam preparados para para os desafios que são colocados em frente às câmeras. E que pode ajudar também, tendo a referência, por exemplo, de alguns erros, de alguns acertos, de coisas que a gente pode evitar fazer, porque eu acho que muito da técnica do ator acaba tendo que descobrir quando erra. Mas não é bom errar quando você já está no ambiente profissional, é bom para deixar para errar nos treinos, né? Essa é a minha parte, essa é a parte onde eu me divirto com os meus atores, treinar. A gente erra, a gente experimenta, não dá certo, faz de novo, mas também para minimizar esse tipo de experiência num ambiente profissional. No capítulo 5 eu falo das técnicas, os problemas e as soluções, ainda um pouco continuando essas descobertas do capítulo 4, né, da experiência prática com os atores. Depois as coisas que eu identifiquei, juntamente fundamentada com os outros autores que escrevem para o trabalho do ator no cinema, mas algumas coisinhas que podem ali dar uma dica para o ator. Não faço um capítulo inteiro sobre isso, né? Eu tento abordar pontos gerais para ficar como referência. Depois, individualmente, se a pessoa se interessar por algum ponto específico, pode daí partir o seu estudo, a sua investigação. Também ainda nesse capítulo, a missão do ator. Na verdade, a minha questão é o que o ator precisa para trabalhar em frente às câmeras. O que ele deve saber fazer. O que ele deve aprender, né? Ele deve estar apto para fazer o quê? Com que tipo de desafios que ele vai lidar? Depois faço a minha conclusão e coloco também as referências bibliográficas no final, que são, modéstia à parte, fantásticas. Foram as que sustentaram a minha investigação no mestrado e algumas delas vou usar para a minha investigação no doutoramento. Eu ainda não sei, eu ainda quero saber mais, como atriz, como professora e como investigadora. É um universo, eu vou descobrindo coisas. Uma das coisas muito importantes que eu já descobri, e posso dizer que é recente, é que não importa o quão envolvido emocionalmente você está numa cena, o quanto você está sentindo, o quanto você está totalmente dentro do seu personagem, se você não consegue transmitir isso. Então o mais importante é, em termos de ações ou exteriormente, o que você está fazendo, o que você está mostrando, o que você está demonstrando, o que o público vê, o que a câmera vê, e por aí vai. Mas isso é para outro livro. Então, são esses conteúdos, essa minha vontade de partilhar, só isso, sem nenhuma pretensão de dizer
como é que se atua para televisão, atuação para TV em 7 passos, ou não, porque realmente há aí muita informação para a gente ir descobrindo e integrando na sua prática individualmente. Quero agradecer por vocês terem estado comigo vendo esse vídeo até agora e desejar sucesso para vocês, muito sucesso. E o que vocês quiserem partilhar comigo, descobertas, informações, controvérsias, partilha, deixa comentário, né? Me manda seu vídeo, manda o seu depoimento. Quanto mais a gente partilhar o nosso conhecimento, a nossa troca, mais a gente vai descobrir coisas boas que podem ajudar a todos. Obrigada. Uma vida de paixão e sucesso para todos vocês.